Olá, meu nome é Felipe Monteiro, eu tenho deficiência visual, 42 anos e 1,70 m. Sou moreno claro, tenho cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros e estou com uma camisa preta. Vim aqui contar um pouco para vocês sobre a minha experiência em concertos acessíveis. Mas para contar essa história, eu preciso voltar à minha infância, que foi quando eu comecei meus estudos com a música. Eu iniciei meus estudos aos 8 anos de idade com a flauta doce, foi o meu primeiro instrumento. Alguns anos depois, eu passei para o teclado, por influência até da minha professora, que sempre me acompanhava ao teclado nas aulas, e logo na sequência comecei a estudar o piano. Nesse período, que eu já estava mais ou menos com 14 anos, eu comecei a dar aulas. Então eu estudava e dava aulas. Eu nunca mais parei de dar aulas desde então. E aí eu me aprofundei bastante no piano, fiz todo aquele curso do fundamental, o curso técnico pelo Conservatório Brasileiro de Música, até chegar na graduação. Mas a minha primeira graduação foi em tecnologia em processamento de dados. E porque eu ainda estava concluindo o curso técnico de música. E assim que eu terminei a primeira graduação, eu ingressei no bacharelado em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música. Nessa época, eu já trabalhava também no conservatório. Eu era professor de notação musical em softwares especializados para isso. Então aí eu cursei o bacharelado em piano e assim que eu concluí, eu também ingressei na graduação em licenciatura em educação artística com habilitação em música, que era mais voltada para a minha área, que é a área do ensino, né? Sempre trabalhei ensinando música. Mas também sempre toquei em eventos, mais eventos como casamentos, né? Cerimônias de casamentos. E com o passar dos anos, eu me tornei diretor da Escola de Música Municipal daqui da minha cidade, que é Resende, no interior do Rio de Janeiro. E aí, com isso, eu senti a necessidade da pedagogia. E aí, eu concluí o meu ciclo de graduações, né, as 4 graduações, que foi com o curso de pedagogia. E aí continuei dando aula, tocando em eventos, por muitos anos. Até que aos 36 anos eu fui acometido por uma meningite. E essa meningite, ela mudou totalmente a minha vida. Eu fui internado por conta da meningite e fiquei internado durante um ano. Então, durante esse um ano, muitas coisas aconteceram nesse hospital. Passei por situações muito difíceis que vocês podem imaginar. E eu fiquei totalmente sem perspectiva de vida, sem saber como ia ser a minha vida após sair do hospital, se eu ia poder trabalhar, se eu ia poder continuar morando sozinho, enfim, muitas dúvidas. Não sabia realmente como ia ser a minha vida. Mas, para minha surpresa, depois que eu saí do hospital, logo eu comecei a me entrosar com as pessoas do universo da deficiência visual, fui para uma associação para aprender a utilizar a bengala, aprender a ler o braille, e logo eu me readaptei, me reabilitei e hoje em dia me considero totalmente reabilitado, utilizo as tecnologias assistivas que tem disponíveis, né, em computadores, em celulares, enfim, me movimento bem por aí, continuo morando sozinho, tenho uma vida totalmente independente. E aí, com alguns anos depois, eu conheci uma peça de teatro acessível. Eu estava na cidade de Goiânia e uma amiga me convidou para assistir a peça do Pequeno Príncipe, que teria o recurso da audiodescrição. Até então eu nunca tinha ouvido falar desse recurso. E aí ela falou: vamos, que você vai gostar. Enfim, ela já sabia que eu era da área das artes e que eu sempre gostei muito, né? Sempre frequentei esses equipamentos culturais como museus, galerias, teatros, salas de concerto, enfim. E aí eu fui e realmente eu gostei muito do recurso da audiodescrição. Aquilo me encantou bastante porque eu pude assistir a peça, ouvir os diálogos,
né, dos personagens e compreender como que era a informação imagética daquele espetáculo, né, como a vestimenta dos personagens, as características físicas, quais as ações que eles estavam executando naquela peça, como era o cenário, os elementos cênicos. E a partir dali eu fiquei encantado com o recurso da audiodescrição e comecei a me aprofundar mais sobre essa questão. Comecei a procurar espaços onde ofereciam esse recurso. E sempre conversando com as pessoas, né, pelo WhatsApp, em grupos, até que me convidaram para participar de um grupo voltado para a audiodescrição. Porque eu já tinha comentado com uma amiga, ela falou, ó, tem um grupo só sobre audiodescrição que eu acho que você vai gostar, já que você está tão encantado com a audiodescrição. E aí eu entrei nesse grupo e comecei a dividir as minhas experiências. Quando eu ia numa exposição fotográfica, por exemplo, que tinha audiodescrição, eu comentava nesse grupo, sempre fazendo comentários. Até que as pessoas começaram a falar, ué, Felipe, mas você é consultor em audiodescrição? Eu falei, não. O que é ser um consultor? Eu nem sabia o que era ser um consultor. E aí as pessoas falaram, não, porque você tem perfil de consultor, você faz um relato tão detalhado das visitas que você faz, você tem um olhar voltado para a acessibilidade. Aí, ouvindo os conselhos dessas pessoas, eu resolvi estudar audiodescrição. E aí comecei fazendo cursos livres, cursos de extensão, até que eu cheguei na especialização em audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará. Foi um curso muito importante para minha profissão, né? Que hoje em dia eu também trabalho na área da acessibilidade. E aí foi um divisor de águas. E aí eu já trabalhava como consultor e o curso foi só para ampliar ainda mais os meus horizontes. Mas logo na sequência abriu turma, né, a terceira turma do curso de acessibilidade cultural pela UFRJ, que era um curso que eu sempre tive vontade de fazer, depois que eu comecei a conhecer esse universo da acessibilidade. E aí me inscrevi e me ingressei nesse curso. E esse curso realmente foi muito importante para mim, porque abriu meus horizontes não só em relação ao universo das pessoas com deficiência visual, mas todas as deficiências, né? Então, esse curso, ele me deu uma visão muito ampla, tanto que hoje em dia eu também trabalho como consultor na área da acessibilidade cultural. E esse curso também foi muito marcante para mim, porque no final dele eu fiz uma publicação, eu lancei um livro, que é o Guia para a Consultoria Musical na elaboração de roteiros de audiodescrição para concertos de música instrumental erudita. Então é um livro inédito, né, uma temática inédita no mundo. Não existe trabalho nenhum nesse sentido, onde você encontra a união de duas áreas, que é a música com a acessibilidade. Por que que esse trabalho foi publicado? Né? Na verdade, ele é um produto do meu trabalho de conclusão de curso da acessibilidade cultural da UFRJ, porque eu já tinha experiência de algum tempo prestar consultoria para concertos, principalmente na cidade de São Paulo, basicamente com a Fundação OSESP, né, na Sala São Paulo, com a Santa Marcelina Cultura, e que a gente basicamente trabalha no Teatro São Pedro, mais voltado para as óperas, mas também existem outros projetos, e também com a Fundação Baquiana, com o maestro João Carlos Martins. E nós começamos a desenvolver esse projeto de acessibilidade para os concertos, que é algo inovador. Porque até então já tinham acontecido alguns concertos com recurso da audiodescrição, mas durante a execução da obra ainda não tinha sido feito um trabalho voltado específico para aquele momento onde a obra está sendo executada. E para isso é necessário uma pessoa
que trabalhe na área da audiodescrição e que também seja da área da música. Por coincidência, eu sou dessas duas áreas, então, para mim, se tornou uma experiência muito prazerosa e eu fico muito orgulhoso desse trabalho, porque eu pude unir essas duas áreas que eu tanto gosto, né? Tanto gosto de trabalhar. Então, durante a execução das obras, nós vamos dando pinceladas sobre o que está acontecendo. A gente acaba esbarrando em terminologia técnica da música, que vocês sabem que é muito vasta, mas a gente não se aprofunda tanto. A gente vai elaborando sentenças, elaborando frases em relação ao que está sendo executado, mas na perspectiva da audiodescrição. Então, nós não criamos sentenças muito longas e não nos aprofundamos muito na terminologia técnica, apesar que nós utilizamos termos técnicos. Nós sempre trabalhamos com feedback dos usuários para saber como que são os roteiros, como que está a compreensão, se os termos técnicos eles ajudam ou atrapalham. Isso também foi o meu questionamento no meu trabalho de conclusão. E aí, nesse guia, eu trago toda a estrutura de um roteiro de audiodescrição para um concerto. Então, por exemplo, às vezes a gente cita assim, solo de oboé com acompanhamento de piano. Aí as pessoas às vezes me perguntam, ué, mas por que você tem que dizer que é um oboé que está executando a melodia e está sendo acompanhado pelo piano? A pessoa está ouvindo o som do oboé, ela está ouvindo o som do piano. Sim, ela está ouvindo, mas a pessoa com deficiência visual, ela está ouvindo, mas ela não está vendo o instrumento. Ela não está vendo o instrumentista. Então é importante nós falarmos o nome para que ela faça associação do nome do instrumento com aquele som que está sendo executado. É um processo de musicalização, né? Porque a pessoa vai associando o nome do instrumento, as características que nós vamos dando também aos poucos, e com aquele som que ela está ouvindo. Então, com o tempo, ela vai fazendo essa associação. E a gente fala outros termos também, como fortíssimo, pianíssimo, conclusões de frases, enfim, várias outras questões que são relevantes. Claro que a gente não pode falar sobre tudo, mas a gente tenta dar o máximo de informações possível. E aí, depois, na sequência, eu fiz o curso de aperfeiçoamento em audiodescrição na escola e atualmente eu estou como mestrando do programa de Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ. E a minha pesquisa continua nesse sentido. A audiodescrição como recurso pedagógico, né, no desenvolvimento da musicalização infantil inclusiva em contextos formais e informais de ensino. Então, esse foi um pouquinho da minha história. Até logo!